Olá e sejam bem-vindos a mais um Falar Informal. O tema do programa de hoje é violência sexual baseada em imagens, flagelo que, infelizmente, tem vindo a aumentar, não só em Portugal, mas também um pouco por todo o mundo. Para nos ajudar a debater este tema, tenho hoje connosco, e agradeço já a presença, a doutora Angelina Pereira, presidente do núcleo da He4She da Universidade Católica do Porto, e a doutora Maria João Faustino, investigadora e psicóloga social. Doutora Angelina, comece por si e gostava de lhe perguntar o que é a He4She. Então, em primeiro lugar, vou esclarecer aqui uma dúvida que reside muito entre as pessoas, é o He4She. Nós até nos temos que corrigir a nós próprios, porquê? Porque a He4She não é uma associação, é um movimento que foi criado pela ONU Mulheres em 2014 e nós decidimos permanecer movimento e não nos consagrar associação, porque não fazia sentido para a nossa causa. Os nossos grandes objetivos é empoderar as mulheres e a luta pelo direito das mulheres e atingir, eventualmente, a igualdade de género através de diversas criações de conteúdo, mais especificamente através da partilha de publicações no Instagram, que nós temos, assim como muitos outros núcleos. Porquê? Porque apesar deste ser um movimento que começou na ONU Mulheres, ganhou imensos adeptos ao longo dos anos e por diversos países, e em Portugal, do que eu conheço, começou a espalhar-se em diferentes núcleos. Criou-se um núcleo no Porto, criou-se um núcleo em Lisboa, e depois as universidades acharam por bem criar núcleos mais pequeninos, porque assim o trabalho também é mais focado e organizado, cada um com uma estrutura diferente e com meios de atividade diferente. A nossa atividade principal é através da organização de eventos, sejam elas conferências, workshops, e, claro, através das redes sociais, que são a grande forma que nós temos hoje em dia de passar uma mensagem. Exatamente. Doutora Maria, para nos ajudar aqui a esclarecer um conceito que pode ser um bocadinho novo para algumas pessoas, queria lhe perguntar o que é a violência sexual baseada em imagens? Obrigada pelo convite, antes de mais, e gostaria de começar por dar os parabéns pela atenção à violência, à VSBI, à violência sexual baseada em imagens, que é, infelizmente, um tema que continua a merecer tanta atenção e ainda tão imprescindível esclarecimento. E começar precisamente pela definição. O que é a violência sexual baseada em imagens? Normalmente, o termo mais popular ou mais conhecido será a pornografia de vingança, a chamada revenge porn. Esse será o termo que a maior parte das pessoas conhece. Infelizmente, esse termo peca de muitas formas por induzir em erros. Sobretudo porque traduz uma falsa ideia de que estamos a falar de pornografia. Nós não estamos a falar de pornografia, nós estamos a falar de violência, estamos a falar de um crime, estamos a falar portanto, de qualquer coisa muito atentatória do consentimento das pessoas, da sua dignidade, da autonomia, da sua liberdade sexual. Portanto, nós não estamos a falar de uma forma, de uma expressão da pornografia, não é um nicho de pornografia, estamos efetivamente a falar de violência. E é importante que isso fique desde logo muito claro e muito patente. E também não estamos a falar sempre de vingança. Portanto, a designação pornografia de vingança tem mesmo muitos equívocos. E quando falamos de violência sexual baseada em imagens, quando falamos de VSBI, estamos a falar de um leque de comportamentos que são abusivos, que são sexualmente abusivos, que violam, transgridem o consentimento sexual das pessoas e que o fazem através de imagens. Portanto, esta violência não é uma violência sexual de expressão física, não é uma agressão física no sentido mais tradicional, mas ela é, sem dúvida, uma forma de violência sexual, é um exercício de violência sexual através de imagens. Através da disseminação, da obtenção de imagens sem o consentimento das pessoas visadas. Torna-se não uma agressão física, mas uma agressão psicológica pelos danos que acaba por causar. Precisamente. Doutora Angelina, tendo em conta a sua experiência como diretora do núcleo que trabalha para jovens e diretamente com os jovens, considera que estes estão conscientes do que é a violência sexual baseada em imagens? É assim, se nós formos a comparar com o jovem de há 5 anos atrás, sem dúvida que temos um jovem muito mais consciente, muito mais alerta para os perigos da internet, que nós não nos recordamos, mas é uma coisa bastante recente. Eu penso que com as redes sociais, com os movimentos que se têm gerado, inclusive com a He4She, com o número de ativistas que existem agora no Instagram, por exemplo, o facto de os mídias tradicionais, como os telejornais, também já falarem sobre o assunto, claro que isso vai fazer com que um jovem esteja muito mais informado perante as consequências
consequências dos seus atos e perceber aquilo que lhes pode acontecer através do momento em que partilham esse tipo de conteúdo. Também referir que é importante percebermos que somos uma geração diferente, que já fala abertamente as coisas, com muito menos tabus do que a geração dos nossos pais ou até, se calhar, de irmãos mais velhos. No entanto, eu acho que ainda não é suficiente. Apesar de termos um jovem informado, sempre que nós falamos sobre este assunto ainda recebemos algumas palavras de choque, algumas palavras de surpresa, alguma falta de receptividade de algumas pessoas, ou por não assumirem que se trata realmente de um crime, ou por descredibilizarem as vítimas, ou por pensarem que é algo que não é assim tão grave. Portanto, eu acho que, apesar de termos um jovem já bastante informado, ainda há uma caminhada longa para os informarmos e é por isso que associações e movimentos e ativistas, como temos vindo a ver surgirem, são tão importantes, que é para continuarmos esta caminhada e termos assim um jovem verdadeiramente informado, que nunca se estará totalmente protegido destes perigos, mas que se calhar saberá defender melhor. Doutora Maria, de que forma é que este tipo de crime pode afetar o desenvolvimento quer pessoal, quer social de uma vítima? Eu queria recuperar uma coisa que a doutora Angelina disse, acabou mesmo de dizer, sobre o facto de muitas vezes não se dar a devida importância, achar que não é assim tão importante. Nós temos aquela ideia muito cristalizada da violência sexual como qualquer coisa que depende ou que exige ou que se traduz sempre numa agressão física, não é? Aquela ideia muito tradicional de que é qualquer coisa de muito violenta fisicamente e se não for isso, não é? As expressões verbais ou as outras formas de coerção parece que têm menos dignidade e que não as levamos tão a sério. E felizmente tem sido feito um caminho no sentido de dignificar as respostas e de perceber a importância culturalmente que as outras formas de violência têm, nomeadamente a violência sexual através de imagens e a violência online. Mas é muito desqualificada ainda. Há todo um caminho por fazer nesse sentido. E isto é de facto, por onde nós temos de começar a conversa, eu penso. Mas indo diretamente à resposta e fazendo aqui a ponto com o que tinha sido dito, nós temos dados suficientes para saber que este tipo de violência é muito séria e que pode ter consequências muito sérias e verdadeiramente trágicas. Nós conhecemos muitos casos, internacionalmente, de casos sobretudo de mulheres que foram conduzidas ao suicídio. Há casos documentados em vários países da Europa, em diversos contextos, no culminar de situações, precisamente, de distribuição de imagens de teor sexual sem o consentimento das próprias e situações que escalaram, que fugiram ao controle. Portanto, nós estamos a falar, e isto é só a ponta do iceberg, portanto, estamos a falar de situações potencialmente muito trágicas, potencialmente muito violentas, que comprometem o desenvolvimento psicossocial das pessoas, que comprometem os seus laços sociais, a sua integração escolar, muitas vezes, que têm muitas consequências na dinâmica das famílias, do grupo, de pares, de pertença, portanto, a muitos níveis. E nós temos, de uma vez por todas, de começar a assumir que a violência sexual através de imagens é, de facto, uma violência sexual que não é menor, não é hierarquicamente menor, não é? E temos de desmistificar um bocadinho esta ideia de que a violência sexual exige sempre a violência física, é por aqui que se começa. É mesmo por aqui que se começa, mas nós temos literatura suficiente, casos documentados nos média, infelizmente suficientes, para que não haja dúvidas sobre isto, que as consequências são potencialmente traumáticas, potencialmente devastadoras e que comprometem todas as esferas potencialmente todas as esferas de socialização das pessoas. Doutora Angelina, considera que a sociedade culpabiliza a vítima, que esta culpabilização ainda perpetua no tempo? É assim, eu espero um dia poder dizer que não a esta pergunta, mas acho que essa caminhada é se calhar a mais difícil que nós vamos ter que enfrentar, porque se pensarmos bem, quando existe um crime tipicamente chamado de violência sexual, seja uma violação física, por exemplo, se nessas situações a sociedade é capaz de culpar a vítima, aquela questão do tu estavas a pedi-las, tu estavas assim vestida, tu estavas nesta situação, tu foste à casa dele, colocaste nessa situação
e é algo tão denigrante, que coloca a vítima numa situação tão nefasta, com todas as consequências que a doutora Maria João falou. Então imaginem uma situação em que é apenas a partilha de uma imagem que a pessoa escolheu enviar a alguém, ou que autorizou que tirassem alguém. As primeiras reações da sociedade são, e nós vamos ver isso em todas as situações, porque é que tiraste as fotos, porque é que enviaste as fotos, porque é que deixaste que as tirassem, se não querias que as pessoas vissem as tuas fotos, não tiravas, o que colocas na internet fica para sempre na internet, mesmo que seja num chat privado. E o que é que acontece aqui? Este fenómeno de culpabilização da vítima vai torná-la vítima duas vezes. Ou seja, é vítima quando começa aquele sofrimento de saber que foram partilhadas fotos minhas sem o meu consentimento, e é vítima quando começa a ser julgada pela sociedade. Nós não podemos esquecer que o nosso país é um país envelhecido, um pouco antiquado, ainda com bastantes estereótipos associados ao patriarcado, a uma sociedade machista que está na nossa história, e as pessoas não compreendem o porquê ou as razões que levam alguém a ter conversas do tipo sexting, que pronto, está muito na base deste tipo de violência, e depois voltam-se para a vítima, erradamente, em vez de se voltar para o agressor, o que acontece em muitas situações. E eu acho que esta culpabilização da vítima só vai mudar quando se perceber muito bem o que é este tipo de violência e as pessoas começarem a alterar o foco das suas conversas para o agressor. Não, tu estás errado, tu não tens o direito de partilhar isto sem consentimento de alguém. Em vez de se voltar logo para a vítima e questionar, se calhar não devias ter feito isso. Porque se a vítima já está numa situação bastante desagradável e com pensamentos, se calhar, muito escuros e com dificuldade em encarar a família e os amigos, o que é que isto vai fazer? O que é que as reações das pessoas que estão à volta dela lhe vão fazer? Portanto, sim, e eu acho que durante muito tempo, durante muitos anos, ainda se vai ver a culpabilização da vítima. Doutora Maria, no sentido da questão à doutora Angelina, se considera que a sociedade continua a culpabilizar a vítima? Acho que não podemos ter dúvidas sobre isso. Acho que aqui estamos todas de acordo. Acho que seria muito difícil não estarmos de acordo neste ponto. E isto não é de todo um fenómeno novo, não é? Que tenha nascido com a internet ou que seja específico da violência sexual baseada em imagens. A culpabilização das vítimas acontece desde que podemos mapear a violência sexual, não é? É intrinsecamente patriarcal esta culpabilização das vítimas, a culpabilização das mulheres pela violência masculina, porque a violência sexual tem género e nós estamos a falar de padrões muito genderizados. E, sem dúvida nenhuma, que esse padrão e esse olhar dominante migrou também, foi transposto para a VSPI, para a violência sexual baseada em imagens. Mas é a abordagem dominante da violência sexual. Nós tendemos, socialmente, o padrão dominante tende a culpabilizar as mulheres por, alegadamente, não terem tido as devidas precauções, ou serem corresponsáveis, ou terem emitido uns sinais errados, ou terem facilitado na interação com homens, como se os homens fossem umas bestas, não é? Incapazes de autocontrole. Portanto, esta ainda é a visão dominante. Quando nós passamos para o âmbito do online e para o âmbito das imagens, esta abordagem parece que de alguma forma ainda é amplificada, porque, e recuperando um bocadinho o que a doutora Angelina disse, o porquê que enviaste, é tão fácil não enviar mensagens. Eu acho que esta, sendo a pergunta mais importante que é feita aqui hoje, na minha perspectiva, também importa que se dê uma resposta conveniente e à altura desta pergunta. E nós temos de ser, de uma vez por todas, muito frontais perante isto e dizer: não cabe às mulheres prevenir a violência masculina, não cabe às mulheres antecipar nem evitar que os homens cometam crimes, não é? Nomeadamente crimes sexuais, não cabe às mulheres
evitar ser vítimas, colocarem-se no papel de vítimas, porque isso não existe. E quando nós estamos a falar de violência sexual baseada em imagens, não há fórmula absolutamente nenhuma de garantir que nós não vamos ser vítimas um dia de uma forma de violência sexual de um determinado crime, porque não basta não enviar imagens, não basta não enviar fotografias, é perfeitamente possível e isso acontece. E nós temos um caso recente, relativamente recente, que foi noticiado cá em Portugal, de uma rapariga egípcia que cometeu suicídio depois de ter fotos manipuladas que estavam a circular na comunidade e de todo o julgamento social ter recaído sobre ela. E ela não tinha feito absolutamente nada. E que tivesse feito, jamais a tornaria corresponsável ou jamais diminuiria o que tinha sido feito contra ela. Mas ela não tinha, de facto, partilhado imagens nenhumas. As imagens eram absolutamente falsas. Com a tecnologia de que dispomos hoje, é muito fácil criar imagens, manipular imagens de teor sexual hiperrealistas. Portanto, não precisamos sequer de ter uma primeira imagem obtida com consentimento. E nós não podemos esquecer que muitas destas imagens são partilhadas em contextos de coação e em contextos de relações abusivas e sob pressão e sob múltiplas formas de violência. Portanto, mesmo quando elas são partilhadas com total consentimento, isso jamais dá o direito ou relativiza ou dá abertura para que elas sejam partilhadas posteriormente. Mas esse não é sequer o único cenário possível. Portanto, nós podemos ter todas as cautelas, ter todos os mecanismos de prevenção, que sem eliminarmos a raiz do problema, e a raiz do problema é a socialização masculina e é a impunidade para a violência sexual, nós não vamos eliminar a violência sexual baseada em imagens, de forma nenhuma. Portanto, eu acho que isto obriga a que repensemos a nossa abordagem para com a violência, para com a prevenção, para com as campanhas de prevenção. Eu conheço várias campanhas em Portugal que foram feitas e esse estudo está feito, essas campanhas foram mapeadas e até está disponível várias campanhas em Portugal que dizem muito, por exemplo, a da GNR, não sejas vítima, achavas que era só ele que ia ver, portanto, muito na ótica de previne, não te ponhas a jeito, como se dependesse de nós, não é? Como se dependesse de nós não sermos vítimas e como se dependesse de nós a responsabilidade moral de antecipar ou de prevenir a violência contra nós. A violência sexual é da inteira responsabilidade de quem a comete, é da inteira responsabilidade dos agressores, da inteira responsabilidade dos perpetradores. Portanto, acho que nós temos de ser coerentes e muito mais exigentes com as mensagens que passamos, nomeadamente nos órgãos de justiça, nomeadamente nos órgãos com responsabilidade criminal, nomeadamente nos órgãos de polícia, porque, de facto, a culpabilização das vítimas não pode continuar e não pode ser tolerada offline e online. Doutora Angelina, considera que a pandemia contribuiu para o aumento deste tipo de crimes? Se me permites, antes de claro. dar uma resposta mais direta aqui a esta questão, eu queria só acrescentar um ponto que eu acho que é importante, porque no âmbito do movimento E4X nós não falamos só dos direitos das mulheres, como dos direitos de toda a gente, incluímos também os direitos da sociedade LGBT e, assim, a doutora Maria João que disse foi completamente válido, é verdade que infelizmente este tipo de violência tem género, mas nós temos que também pensar num tipo de coação moral que surgiu recentemente, que é para aquelas pessoas que são bissexuais ou homossexuais e que não são assumidas perante amigos e familiares, perante a sociedade, e é muito típico, infelizmente, utilizar conteúdo sexual partilhado por elas voluntariamente, como modo de coação. Se tu não mostras às pessoas o que és, se tu não és abertamente homossexual e não queres assumir uma relação comigo, por exemplo, então vou eu partilhar. Portanto, lá está, também começa a haver-se muitas situações em que homens são vítimas deste tipo de violência sexual, não só as mulheres, apesar de ser mais típico a mulher, também é preciso fazer essa salvaguarda de que pronto, também existem homens vítima que se calhar têm um bocadinho mais vergonha, uma vergonha não justificada, de vir a público e dizer não, eu fui vítima desta situação. Portanto, também pronto, achei que era importante referir esse ponto. Agora, se a pandemia contribuiu para o aumento deste tipo de violência, sem dúvida alguma, o E4X teve a possibilidade de fazer uma espécie de formação no que toca à violência no namoro, então eu vou pegar nesse exemplo.
quando tu já estás numa situação de violência e de repente o teu parceiro e tu têm que separar por longos períodos de tempo, porque vamos relembrar que no namoro entre jovens, especialmente, as pessoas não estão juntas, não vivem na mesma casa, o agressor tende a arranjar e teve que se adaptar e descobrir novas maneiras de intimidar a sua vítima, de controlar a sua vítima, e eu acho que foi aí que entrou muito esta situação da violência sexual através da partilha de conteúdos sexuais de modo não consentido, porque foi uma forma de os agressores conseguirem na mesma controlar a sua vítima à distância, porque as redes sociais são uma coisa que hoje em dia todos temos acesso e é muito simples dizer, por exemplo, se tu não continuares comigo, eu vou partilhar esta fotografia tua, porque ao longe eu não te posso agredir fisicamente, eu não te posso bater, eu não te posso maltratar, eu não posso berrar contigo, mas eu posso pegar nas fotografias e vídeos que tu me mandaste e partilhá-los. Posso editar uma fotografia da tua cara no outro corpo, como a doutora Maria falou, e partilhar. Portanto, eu penso que sim, que a pandemia infelizmente contribuiu para agravar esta situação, porque como todos nós nos adaptamos, o agressor também se adaptou, não ficou em casa calado e à espera que a sua vítima se empoderasse e saísse daquela situação de risco. Doutora Maria, também no sentido da questão à doutora Angelina, se considera que a pandemia contribuiu para aumentar a violência sexual baseada em imagens, os fatores que possam contribuir para tal? Não terá sido a pandemia diretamente, houve um conjunto de circunstâncias que poderá ter facilitado algumas coisas e nós temos dados que permitem, com alguma segurança, dizer que sim, que os números aumentaram na pandemia, o afastamento físico das pessoas, o incremento do uso dos dispositivos digitais, etc. Eu não me alongaria muito porque eu acho que esta frase é importante reter. De facto, os contextos, a violência sexual e os agressores sexuais são altamente moldáveis aos contextos. Portanto, há sempre novos desafios a que responder e não termos a tentação de pensar que isto é produto nem da pandemia, nem da internet, nem da tecnologia, porque senão vamos ficar sempre em respostas muito contextuais e muito limitadas ao presente. E temos de perceber que há uma continuidade nas coisas e essa continuidade tem que ver com estruturas de poder e com relações de poder entre homens e mulheres, com o patriarcado, e o patriarcado é altamente moldável e adaptável aos contextos. E sem dúvida nenhuma, se o patriarcado tem a raiz, é a violência contra as mulheres, claro que existem outras formas de violência e outros sujeitos de violência, não é? Mas tudo isso, todas essas expressões decorrem de um modelo dominante, de uma relação de forças e de poder dominante. Doutora Angelina, de que forma é que os jovens podem ser agentes ativos de mudança neste paradigma? Como é que podem ajudar amigos que possam estar a passar por esta situação? Pronto, começando aí pelo ajudar o amigo, isso é extremamente importante. O primeiro passo é quando alguém vem até nós a descrever-nos uma situação deste género, ou quando nós próprios nos confrontamos, por exemplo, com uma imagem, especialmente isto eu digo para os rapazes mais novos, para os jovens adultos, se um amigo vosso partilha uma imagem, não o incentivem a continuar. Isso é muito importante, porque os jovens são altamente influenciáveis e tendem a quase que a parabenizar o colega ou o amigo pelo que ele fez. Ele recebeu aquela imagem e eles ficam contentes por ver a imagem e, pronto, falando aqui um bocadinho mais, de modo mais informal, tu és o maior e gostava que mandassem essas fotos a mim, e depois vão começar ali uma corrente de partilha que é muito perigosa, especialmente para a vítima. Eu acho que isto é o mais grave deste tipo de violência, são essas correntes que se criam de passar a imagem de uns para os outros. Portanto, o primeiro passo que os jovens devem tomar é travar a corrente. Sempre que chega até vocês uma imagem do tipo, acabou ali, param a corrente e chamam a atenção do agressor: olha, o que tu estás a fazer é crime, não é normal, tu não tens o direito de fazer isto e pode ter consequências muito graves para ti, porque a verdade é que é um crime. E eu gostava aqui, neste momento, de dizer que foram jovens
que também se envolveram numa petição que houve há pouco tempo para tornar este crime de natureza pública. Pronto, eu tenho um background de direito, isto quer dizer que qualquer pessoa que receba, por exemplo, ou que tenha conhecimento desta partilha de conteúdo sexual não consentido, pode ir à polícia apresentar queixa. Isto é uma discussão, pronto, muito complexa, porque depois nós corremos o risco da própria vítima não se querer sujeitar a uma queixa, e por isso eu compreendo que, apesar da petição já ter chegado à Assembleia da República, o que é um passo enorme, e conseguido muito por jovens também que se uniram para ajudar uns aos outros, é uma discussão que estará em cima da mesa provavelmente por bastante tempo, como o crime da violação também esteve durante muito tempo. Agora, ser agentes da mudança, os jovens eu acho que são os agentes da mudança em inúmeros aspectos, porque nós temos uma mentalidade diferente, temos uma mente mais aberta, temos um maior conhecimento do que é as redes sociais e do poder que estas têm, e eu acho que é através de conjuntos, grupos de jovens ativistas, interessados, que podemos, através das redes sociais maioritariamente, passar uma mensagem e mudar, como eu disse há bocadinho, o foco da situação e da conversa. Parar de falar para a vítima e começar a falar para o agressor. Tirando isto, é assim, partilhem conteúdos que vejam na internet que acham que faça sentido para vocês alertar para estes problemas, e não partilhem aqueles que não fazem sentido ou que sabem que vai magoar alguém. Acho que isso é o mais importante. Quanto à ajuda, é estar presente, é demonstrar apoio, é nunca fazer com que a vítima se sinta culpada, porque num momento ou outro da nossa vida nós poderemos vir a sentir-nos tentados a enviar um desses tipos de fotografias. É completamente normal nos jovens, todos fariam isso, e não podemos julgar os outros por o fazerem, mesmo que estejamos a ser pressionados por outros colegas, por exemplo. Doutora Maria, mesmo em situações, por exemplo, de coação, que falou há pouco, em que o agressor possa dizer: se fizeres isto, eu apago a fotografia, não mando a ninguém, mesmo havendo essa promessa que muitas vezes sabemos que não é cumprida, o rastro digital que as fotografias e os vídeos deixam, no sentido das correntes de partilha, que também a doutora Angelina falou, esse impacto digital consegue impactar a vítima de forma negativa na sua vida. Sim, claro. É um dos grandes desafios da nossa era, como responder a estas dinâmicas, porque, e de facto, há dinâmicas próprias na violência sexual baseada em imagens que não existem na violência sexual nos figurinos mais tradicionais, offline, quando estamos a pensar em circunstâncias de violência física. E a pegada digital é, por excelência, o grande desafio, não é? Como é que nós apagamos as imagens, como é que travamos as imagens a tempo, a escala de disseminação é um horizonte impensável há 20 anos, portanto há aqui muitos, legalmente há novos problemas a responder, não é? Há novas questões que se colocam, a insuficiência dos tecidos legais, das respostas legais tradicionais também é exposta, dos quadros legais puramente nacionais, porque nós temos de pensar nestas coisas de forma muito abrangente, muito articulada, transnacional, porque as imagens, de facto, são partilhadas com uma velocidade e a uma escala que exigem uma resposta coordenada. Mas esta é uma das dinâmicas, não é? A potencial perenidade das imagens, como é que nós respondemos. E nós ainda não temos ferramentas adequadas. E mesmo que tenhamos as ferramentas adequadas tecnologicamente, que ainda não temos, estamos longe de ter as ferramentas jurídicas, as ferramentas legais, sociais adequadas. O nosso tempo de resposta tem de ser muito mais rápido, não é? Tem de ser muito mais célere. Há todo um caminho por fazer em torno da responsabilidade jurídica e social das redes sociais, que são muitas vezes, lavam as mãos do problema, não é como se fossem os sítios neutros, umas plataformas neutras, e sabemos que estes conteúdos são altamente lucrativos. As redes sociais não são espaços livres de direito, não é? Não são espaços sem lei, portanto há aqui todo um caminho a fazer de responsabilização das redes sociais, das plataformas digitais, da responsabilização dos Estados no que toca à violência sexual baseada em imagens, porque nós
de facto, ainda estamos no princípio. Ainda estamos no princípio da resposta. Ainda estamos a começar um diálogo, infelizmente, que é urgente, que já fez muitas vítimas no caminho, que já causou muitos traumas, mas é um debate que ainda se está a iniciar. E eu sei que a pergunta não me era dirigida, mas eu não posso deixar de referir, quando se fala em juventude e em dinâmicas de juventude e o papel da responsabilidade dos jovens e enquanto agentes de mudança, a Darão Partilhos, que foi uma mulher jovem, que partiu da sua própria experiência e criou uma associação, a Associação Não Partilhos, começou por ser um movimento, que é absolutamente admirável. Ela tem feito muito para pôr a questão da violência sexual com base em imagens na agenda mediática, na agenda política, sempre com um foco na responsabilização dos potenciais agressores, uma agenda que não seja culpabilizante das vítimas, portanto, que o tem feito de forma muito consistente e muito meritória. E falar também, se ainda tiver tempo para isso, do trabalho da corta à corrente, que eu acho que o que a doutora Angelina disse é exatamente isso. Nós temos de falar cada vez mais para quem é cúmplice na partilha não consentida, não é? Nós não podemos continuar a mensagem a dizer não partilhes fotografias tuas. Não há absolutamente nada de errado quando as pessoas, de forma consciente e com consentimento, partilham as suas imagens íntimas com parceiros que também estejam a consentir em um plano de reciprocidade e de mutualidade, de consentimento absoluto. Não há absolutamente nada de errado nisso, não é? O que há de errado é em partilhar ou obter ou manipular imagens sem o consentimento das pessoas visadas. Portanto, nós temos, de uma vez por todas, de ser muito intransigentes com esta mensagem, não é? Pôr a culpa, pôr a responsabilidade onde ela existe e parar de responsabilizar as vítimas duplamente, não é? De continuar este castigo. Mas, terminando com a menção à pegada digital, é um crime contínuo, não é? Em potência. Esta ideia de... Eu lembro-me de uma investigadora que fez uma tese, aliás, que eu acho que merece menção nestas coisas, porque ela foi uma das primeiras a trabalhar a tese dela, a doutora Patrícia Mendonça, foi especificamente sobre o contexto universitário, portanto... O problema do abuso sexual baseado em imagens, ela chamava-lhe abuso na altura, na tese, e ela dizia que uma das vítimas lhe tinha dito: isto parece uma doença crónica e nunca mais me larga, porque eu vou a uma entrevista de emprego, não sei quem é que viu, eu tenho um namorado novo, eu não sei se ele já viu as imagens, eu conheço pessoas novas na minha vida, já estabeleço novas relações profissionais, pessoais, e eu nunca sei se aquela bomba relógio vai de alguma forma comprometer a minha vida, não é? Portanto, esta ideia de ameaça contínua, não é? De que aquelas imagens parece que não permitem que haja um fim e um ponto final nesta caixa de Pandora de abuso, não é? Digital. Portanto, nós temos mesmo de ter ferramentas adequadas, que ainda não temos, e temos de ter a coragem de ter um diálogo muito sério que ainda não tivemos. Doutora Angelina, queria lhe perguntar como é que as instituições de ensino podem ajudar a combater as flagelos e também se podem ser portos de abrigo às vítimas que não sabem a quem mais recorrer ou têm vergonha de falar com as pessoas com quem conhecem. É assim, para além das nossas famílias, eu acho que os estabelecimentos de ensino, as instituições de ensino são quem tem poder para mais e melhor moldar as nossas mentes, porque nós passamos a maior tempo da nossa vida jovem, ou na escola, ou na universidade. Em primeiro lugar, o que eu acho que era muito importante, e vou pegar ali um bocadinho no que a doutora Maria João disse, essa história da entrevista de emprego e de assombrarmos a vítima com: tu vais a um lugar novo e não sabes se a pessoa com quem estás a falar já viu ou não aquela imagem, por exemplo. O que é que há aqui à volta? É um tabu que devia desaparecer. O problema aqui não é aquela imagem estar na internet, o problema aqui é o recrutador, ou o novo namorado, ou os novos amigos terem uma reação negativa à imagem que vêm. E acontece o mesmo com as instituições de ensino, porque nós temos, mais uma vez vou referir a esta questão, a geração de professores também já está um pouco envelhecida, já temos professores mais velhos que não compreendem estes problemas das redes sociais, que não compreendem a necessidade e a vontade de partilhar estas imagens e que, se calhar, sabendo que um aluno está a passar por uma situação destas, a reação deles vai ser negativa, tal como a de um recrutador para um novo emprego,
e será a de julgar e a de novo culpabilizar a vítima. E é por aí que nós temos que começar. É travar esse comportamento. Acho que estamos numa altura em que temos conhecimento que estas coisas acontecem e temos que parar os tabus, porque se eu for entrevistar alguém para uma entrevista, pronto, para um novo emprego, e eu tenho conhecimento que aquela pessoa se foi vítima de uma partilha não consensual de conteúdos sexuais, o que é que isso a mim me importa? Não é? Eu acho que eu é que tenho que saber dividir as coisas e os profissionais das instituições de ensino precisam de saber dividir as coisas também, é o primeiro passo. Para além disso, eu acho que esta questão devia ser incluída no programa de formação cívica, que felizmente é uma disciplina obrigatória. Eu sei, por exemplo, que já temos a questão da sexualidade e da igualdade de género nos programas de formação cívica, isso é extremamente importante. Eles estão numa idade, falo até ao secundário, estão numa idade em que são muito moldáveis, em que são muito influenciáveis, e uma coisa é aprendermos com o que vemos na televisão, redes sociais e os nossos familiares e amigos, outra coisa é estarmos num grupo grande, numa turma, nós somos influenciados pelas opiniões dos outros. Se estivermos todos ali a debater o mesmo assunto e se virmos que as pessoas que partilham da nossa opinião, eu acho que é mais fácil de aprendermos a lidar com estas situações. Por isso eu acho que o caminho passa por colocar isto no programa de formação cívica e não colocar, se calhar, os docentes a falar disso que não têm informação para o assunto. Ou seja, convidar associações, convidar jovens ativistas, como a doutora Maria falou, acho que faz todo sentido. Felizmente, o I4X, o meu núcleo da universidade, já fui convidado para várias escolas para ir falar sobre questões de sexualidade, violência no namoro, e não me surpreende que este seja um tema que também nos convidem para falar, se o Estado fizer um bocadinho de força para que este tema deva ser abordado. Para além disso, claro que informar é sempre importante, mas depois, quando acontece, as situações são diferentes. Acho que devia haver um psicólogo especializado nas escolas. Os psicólogos das escolas fazem um excelente trabalho, claro que sim, mas se calhar estão mais vocacionados para outras áreas, para depressões, aprender a estudar, coisas desse género, assim como na faculdade, direcionar o que é que eu vou seguir no futuro. Se calhar devíamos ter quase que um gabinete de apoio à vítima, que a PAV faz um trabalho excelente neste campo, mas um jovem, o seu primeiro pensamento não é vou ligar à PAV ou vou dirigir-me à PAV. Se calhar, se eles tivessem um gabinete de apoio nas escolas, mais vocacionado para o assunto, em que eles possam dizer aqui é um espaço seguro, sigiloso, porque ainda existe muita vergonha, um grande tabu à volta deste assunto. Se tiverem um espaço seguro onde se dirigirem, uma pessoa em quem confiem, se calhar uma mulher, acho que devíamos começar com passos pequeninos. Eu acho que seria mais fácil as pessoas dirigirem-se e terem alguém ali, perto delas, que não sejam os professores, porque também é, se calhar, uma vergonha ir dizer ao professor, olha, isto aconteceu-me. De novo, voltando ao tabu, portanto, eu acho que sim, primeiro o Estado terá que implementar temas deste género no âmbito de formação cívica, que já o tem feito, e depois, se calhar, passar por gabinetes de apoio com pessoas especializadas. Doutora Maria, de que forma é que as aplicações que os jovens utilizam, nomeadamente as redes sociais, podem ser ou conseguem ser um instrumento quer de prevenção, quer de combate, sendo que é neles que se perpetuam as correntes de partilha e que, de certa forma, contribuem para os agressores fazerem os seus crimes? Não tem sido nem de prevenção nem de combate, têm estado maioritariamente ausentes da resposta ativa. O Facebook teve algumas medidas publicitadas, como estando a estudar o assunto desde há uns anos para cá, mas concretamente muito pouco se tem visto e muito pouco se tem feito. E o que nós sabemos é que, de facto, compete imenso às redes sociais assumirem a responsabilidade destas coisas, não é? É lá que os conteúdos são partilhados muitas vezes, portanto, as redes sociais não podem demitir-se, não é? Estamos a falar de gigantes tecnológicos, muitas vezes com muito poder, portanto, não podem demitir-se desta equação e têm um papel fundamental, tanto na prevenção como no combate. E o que nós sabemos, o que muitas vítimas testemunham, é que muitas vezes o processo é muito longo,
quando não ineficaz, para que as imagens e os conteúdos sejam apagados de forma definitiva, não é? E, entretanto, o dano já foi causado, muitas partilhas foram feitas, muitas vezes não há uma resposta imediata. Nós tivemos algum feedback, eu conheço alguns casos concretos em que as pessoas reportavam que nos sites, às vezes de pornografia, a resposta é mais imediata do que nas redes sociais. Em torno isto obviamente dependendo, não é? Mas aqui as respostas muitas vezes são tardias, escassas, a colaboração com as vítimas é muito ineficaz, portanto o caminho é muito longo, muito árduo até que alguma justiça seja feita nesta área, portanto nós temos mesmo de começar a exigir uma maior responsabilização das redes sociais. Sem isso pouco servirá ao resto. Quero agradecer novamente às nossas duas convidadas pela presença no nosso programa e deixar uma ressalva que uma vítima é apenas, só e sempre uma vítima e que nunca terá culpa por fazer aquilo que ela bem entender com a sua vida e com o seu corpo. Quanto a si, despeço-me por hoje e voltamos para mais um Falar Informal na próxima semana. Obrigada.